Meus irmãos, eu gostaria de ler com vocês aqui um texto que mostra a grande covardia dos príncipes dos sacerdotes que eles cometeram. Eles crucificaram o Senhor Jesus, eles incitaram a população a pedir a Pôncio Pilatos para soltar Barrabás e crucificar Jesus. Mas você pensa que a canalice acabou por aí? Não. Após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, eles ainda pagaram suborno aos guardas que guardavam o sepulcro. Pagaram para que eles não viessem contar a verdade que aconteceu. No livro de Mateus capítulo 28, o versículo 11, esse livro aqui é pouco lido na igreja, viu, irmãos? Até mesmo em redes sociais. Olha só o que aconteceu. Mateus 28, 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. O que havia acontecido aqui? Os guardas estavam guardando o sepulcro do Senhor Jesus. Só que ao terceiro dia, como ele mesmo disse que ele ressurgiria, aí chegou um anjo e removeu a pedra do sepulcro. Os guardas caíram por terra atônito e o Senhor Jesus Cristo saiu de dentro da sepultura com vida, num corpo glorificado. Aí os guardas sabiam de tudo o que aconteceu. Quando eles chegaram na cidade, eles contaram o que sabiam ao sumo sacerdote. Olha lá, o 12. E congregados eles com os anciões, olha só como era uma cúpula, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Olha, compraram a verdade. A verdade tem preço, meus irmãos. Pagaram para os soldados mentirem e ocultarem a verdade para as pessoas. Pagaram muito dinheiro e ainda ordenaram, dizendo: ó, vocês vão dizer, vieram de noite os discípulos dele e dormindo nós os furtaram o corpo do Senhor Jesus. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, porque a ordem era do governador que os soldados guardassem o corpo. Olha lá, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Olha só o risco que esses soldados correram recebendo esse dinheiro. Porque se chegasse aos ouvidos do governador essa história, que eles foram pagos para contar, que eles dormiram e os discípulos levaram o corpo, o governador poderia tomar uma atitude drástica contra eles. Olha lá, e eles receberam o dinheiro, mesmo correndo o risco, fizeram como estava instruído, ó, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. E que dias eram aqueles? Os dias que Mateus escreveu esse livro. Provavelmente uns 60 anos depois do nascimento do Senhor Jesus foi escrito o livro de Mateus. Note que, meus irmãos, a corrupção humana até onde chega. Eles mesmos sabendo que Jesus havia ressuscitado entre os mortos, que Deus havia ressuscitado ele, um anjo moveu a pedra. Eles preferiram pagar. Imagine hoje onde aqueles homens estão hoje. Hoje eles devem estar ardendo muito no fogo do inferno. Porque, meus irmãos, a canalice foi grande. Além de matarem, ainda ocultaram a verdade de que Jesus havia ressuscitado. Meus irmãos, é de extrema safadeza e canalice, desculpe as palavras, porque, olha, pagaram para os soldados contarem mentira, sendo que aquelas palavras dos soldados que eles vieram trazendo, ó, um anjo removeu a pedra, eles não conseguiram fazer nada e viram o Senhor Jesus Cristo saindo com vida da sepultura. Aquela palavra converteria Pôncio Pilatos, a Judéia, todos, mas por causa da ganância e da avareza, aqueles sacerdotes e da inveja também pagaram os soldados para contar mentira, meus irmãos. Só creu na verdade mesmo. Até alguns discípulos estavam duvidando, até verem. Mas depois Jesus ele veio e se revelou a muitos.
Aí, meus irmãos, ele disse aquela palavra para Tomé: bem-aventurado os que não viram e creram. É a gente, que a gente não viu ele, né, num corpo glorificado, mas nós cremos que ele existe. Meus irmãos, tem muita gente ruim nesse mundo. Pessoas que, para esconder a verdade de você e de mim, elas chegam a pagar, irmãos, para as pessoas influentes esconderem a verdade. Mas a verdade, ela nunca será vencida, porque Jesus ele disse em João capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e também a vida.